Fala, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Acabou aqui a entrevista coletiva do técnico Rafael Paiva. Vamos trazê-lo para explicar, lógico, cobranças, porque o time não foi bem não, mas ganhou de 1-0 e está classificado. Vasco não chegava às quartas de final há 19 anos. Está garantindo R$ 4.505.000 de cota e vai esperar agora definir quem se classifica e tudo para o sorteio saber quem será o seu adversário. Mas vamos falar desse jogo? Vamos? Então vamos trazer o Rafael Paiva analisando. Acho que é isso, da parte física realmente a gente está desgastado, né? A gente tem tentado mesclar alguns jogadores aí. No jogo passado com o Red Bull, essa foi a ideia, para a gente tentar ter alguns jogadores mais inteiros. Mas mesmo assim a gente carrega uma sequência de jogos pesada que a gente sabe que a gente vai estar desgastado e já temos jogo contra o Fluminense no final de semana. Então a gente sabe que a gente está levando esse resquício aí, né? Quanto às trocas, acho que a gente já estava sofrendo um pouco, a ideia era tentar dar um pouco de gás, né? De tentar controlar a bola, e a gente não conseguiu, né? As trocas não surtiram efeito, acho que o Atlético pressionou muito a gente não conseguiu ficar com a bola e foi um jogo que eles conseguiram chegar muito perto do nosso gol e a hora que a gente tinha a oportunidade de jogar ou de contra-atacar, a gente não teve a qualidade necessária ali para fazer acontecer, por isso que a gente carregou esse sofrimento até o final do jogo. E o Atlético, né, valorizou demais, já foi assim na semana passada e em São Januário também, no segundo tempo, pressionou, o Vasco teve que jogar com muito coração. Você concorda, Rafa? Concordo. Acho que a gente conseguiu jogar com mais inteligência no primeiro tempo. Acho que o segundo tempo a gente jogou mais pela transpiração do que realmente pela organização ali. Acho que os momentos que a gente poderia transitar e matar, a gente não teve a frieza necessária para matar o jogo, porque o Atlético deu o contra-ataque para a gente e a gente não conseguiu encaixar. E por isso que a gente, de novo, carregou o sofrimento até o final do jogo. Mas, apesar do Atlético não ter conquistado os resultados, né, tanto com o Mancini, agora com o Humberto, é uma equipe potente, com bons jogadores e tenho certeza que eles vão evoluir aí. Rafael João Silva, canal Atenção Vascaínos. Eu queria que você explicasse um pouco a mudança desse Vasco, e até fazendo um pouco da sua trajetória. Começou com 4 vitórias, o time jogando bem, apresentando desempenho e, consequentemente, resultado. O Vasco, de um tempo para cá, ele caiu de rendimento, isso é notório, mas me chamou a atenção a mudança de esquema. O Vasco jogava mais no 4-2-3-1 e agora voltou a jogar no 4-3-3, ou pelo menos com uma trinca de volantes. E chamou a atenção jogadores que talvez não vinham sendo tão utilizados, como o próprio Galdames retornando, e o David, que vinha como titular, sequer entrando. Eu sei que você respondeu o companheiro sobre as trocas, mas, especificamente, o Galdames, o JP, o próprio GB, talvez um jogador... Por que não um jogador com mais velocidade? Por que abrir mão desse esquema? O que fez você abrir mão desse esquema de 4-2-3-1, com 2 pontas mais agudos no ataque, e priorizou, por exemplo, hoje o GB com o Verratti? Queria que você explicasse um pouco sobre isso e esses jogadores que ora não jogavam e agora estão jogando. Obrigado. Bom, sobre os jogadores, a gente fala que a gente precisa potencializar mais jogadores no grupo, né? É impossível você ter 11 jogadores e pensando 10 de linha, né? Goleiro a gente troca menos, e 3, 4 trocas, né? É muito pouco. Então a gente tem que colocar no jogo alguns jogadores, a gente precisa ver e precisa desenvolver, precisa dar minutagem, porque a gente vai precisar deles para os próximos jogos. A gente está tentando oxigenar o grupo e manter mais jogadores no nível satisfatório, né? Em relação à organização, né, do 4-2-3-1, a gente está tentando buscar a melhor maneira da gente controlar o jogo, né? Eu acho que a gente tem oscilado, a gente foi bem no 2-3-1, depois a gente sofreu alguns jogos, daí a gente tentou controlar colocando mais jogadores dentro, a gente conseguiu, principalmente contra o Red Bull, mas a gente não conseguiu manter até o final. É a busca incessante para a gente tentar encontrar a melhor forma de jogar bem. Acho que a gente tem oscilado, a gente tem total consciência disso. No mesmo jogo a gente tem oscilado. A gente gostaria de iniciar no minuto 1 ao 90 jogando muito bem. A gente ainda não conseguiu encontrar isso, principalmente nos últimos jogos, né?
Então a gente está tentando, através de jogadores, de organização, de estrutura, tentar buscar esse jogo. E a gente vai em busca dele, de jogar bem do início ao fim. É o que mais a gente almeja e a gente sabe que jogando bem a gente vai estar cada vez mais próximo das vitórias, né? Mas a gente está oportunizando vários jogadores porque a gente sabe que esse segundo turno aí do Brasileiro, agora as quartas de final da Copa do Brasil, vai exigir que a gente tenha mais jogadores preparados para esse nível de jogo. O time fez um primeiro tempo bom, fez o gol no final, conseguiu pressionar e no segundo tempo voltou todo recuado e parecia até um outro time. Como você falou, sofreu e sofreu muito. O que está acontecendo? Invariavelmente isso vem acontecendo em jogos do Vasco quando está na frente do placar, recua muito. É isso, a gente cobra muito dos jogadores, de tentar jogar o tempo todo, né? E a gente não conseguiu no segundo tempo, né? A gente até tentou buscar algumas trocas para ter mais a posse, ter mais o controle do jogo. Acho que passa muito pelo também o mérito do adversário, né? Porque pressionou mais, correu mais risco, ficou mais alto. Eles deixaram a gente jogar um pouco mais no início do jogo e a gente conseguiu construir bem. Mas passou também pela nossa, talvez, falta de confiança de jogar, de jogar no limite do erro. Acho que chega um momento que a gente não quer errar e acaba alongando demais uma bola e a gente não ganha a segunda bola e acaba virando uma avalanche de você não conseguir jogar, né? Então a gente está tentando trabalhar muito em cima disso, muito mais pelo vídeo do que em campo, porque a gente não consegue trabalhar em campo, mas a gente tem total consciência disso e a gente vai buscar evoluir nesse sentido aí. Boa noite, pai Gabriel Rodrigues de Trivela aqui. Parabéns pela classificação. Você já falou algumas vezes dessa maratona de jogos que o Vasco vem tendo e sobre o quanto o Vasco tem sofrido fisicamente. O Vasco perdeu o Coutinho agora com um problema muscular e tem a situação do Piton também, que provavelmente ainda é recente, né? Mas queria até perguntar para você se já tem alguma informação, se tem alguma avaliação prévia do que aconteceu, o que pode acontecer com o Lucas Piton e qual a falta que ele pode fazer, até porque, aproveitando ele participou do lance do gol, né? Falar da importância dele e a falta que ele pode fazer. O Piton é um jogador fundamental para a gente, né? Um jogador de qualidade, defende bem. Só que ele está sentindo uma maratona de jogos, né? Hoje ele sentiu um desconforto ali no jogo, um cansaço e ele não quis correr o risco, né? Por isso que a gente fez a troca e a gente precisa avaliar melhor amanhã. Eu acredito que não seja nada grave, mas a gente precisa avaliar amanhã. Mas isso faz parte dessa rotina pesada de jogos, né? Jogos desse nível, a sequência que a gente pegou fora de casa, as viagens, enfim. Por isso que a gente tem que potencializar mais jogadores, porque se em algum momento a gente não puder contar com ele, a gente já tem que ter um outro jogador preparado, pronto para jogar, com uma minutagem mais alta. E a gente confia muito no nosso elenco. A gente sabe que jogadores do nível do Piton é muito difícil de você ter vários, né, na mesma posição, mas a gente vai trabalhar para evoluir mais jogadores aí, para estarem prontos se precisar. Oi, Paiva, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Bom, o Pedrinho vem falando várias vezes, repetidamente, o seguinte: ganhar ou perder é do jogo. Como isso acontece, que é inegociável. O Pedrinho já falou isso algumas vezes. E aí eu queria te perguntar, primeiro, se você acha que hoje, mesmo com a vitória, inclusive parabéns pela classificação, com a vitória e com a classificação, foi uma forma que o Pedrinho se encaixa naquilo que ele fala, de ser inegociável no sentido de... Porque, por exemplo, o torcedor saiu aliviado, acho que a palavra é essa, né? Não saiu feliz. Eu vi vários torcedores falando poucas e boas aí. E até dar uma insistida nessa outra pergunta que o colega já fez sobre os 3 volantes, né? Porque o Vasco, mais uma vez, começou com 3 volantes em casa, jogando, tudo bem, não é o Campeonato Brasileiro, mas contra o Lanterna do Brasileiro. Obrigado. Bom, a respeito dos 3 volantes, né? Para mim, a quantidade de volantes, ou atacantes, ou zagueiro, não condiciona a tua equipe a defender ou atacar, né? Eu acho que é muito em cima de como a estrutura ela é organizada e ela funciona para você chegar na área com mais jogadores. Então, acho que independe da quantidade de atacantes que você coloca. Às vezes você pode entrar num 4-2-4 com 4 atacantes e não chutar uma bola no gol, né? Então, depende muito de como você controla o jogo, de como você rotina os teus jogadores para se adaptar ao adversário
eu acho que os 3 volantes que a gente está tentando buscar ali é realmente para controlar o jogo com a posse de bola e para chegar com mais jogadores, né? Mas como eu já disse, a gente está tentando buscar a forma ideal de jogar, né? Para mim, hoje, o jogador ele tem que cumprir função, né? Então, eu não sou preso à posição que ele é, mas à função que ele exerce. A hora que ele tem que defender, ele saber defender. A hora que tem que atacar, ele saber atacar, ele andar para frente, ele pisar na área, ele fazer uma ultrapassagem. Então, acho que o futebol é muito mais em cima de função do que a posição, né? É o que eu acredito, né? Então, para mim, ter os 3 volantes não quer dizer que a gente vai defender ou tá numa postura defensiva. Pelo contrário, né? A gente quer sempre atacar, sempre buscar o gol, é o que eu acredito e é o que eu tento fazer. Independente se eu entro com 3 volantes, 4 atacantes, então eu não fico preso a isso, né? A respeito da forma de jogar, é isso. A gente tem oscilado, não gostaria de oscilar, mas a gente competiu, não tomou o gol, a gente se defendeu bem, o adversário chegou, a gente tem o Léo Jardim para fazer uma defesa difícil, é para isso mesmo que ele está lá e é o goleiro que ele é. Então, acho que para mim isso tudo faz parte do futebol, é o contexto de um jogo de mata-mata, é muito difícil você ganhar um jogo de 3, 4-0, 2-0, não deixar o adversário chegar no teu gol, porque o futebol é muito equilibrado no Brasil, né? Eu acho que ele é muito competitivo, muito equilibrado e a gente, em alguns momentos, sofre mais do que gostaria, mas eu acho que faz parte do jogo, ainda mais um jogo de mata-mata. E a gente vai trabalhar sempre para tentar melhorar, para dar alegria para o torcedor, mas eu acho assim, a gente tem que levar daqui da noite de hoje é uma classificação que faz 9 anos que a gente não estava nessa fase, estar entre os 8, tá longe do Z4, não tão longe assim como a gente gostaria, mas a gente está evoluindo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é por esse contexto que a gente tem que tentar olhar e a gente está olhando dentro do nosso grupo. Eu queria voltar nesse assunto de que você acabou de falar que a função do atleta dentro de campo é muito mais importante que a própria posição dele. A gente viu contra o Red Bull Bragantino que você utilizou o Hugo Moura como um meia pela direita, né? O Sforza um meia pela esquerda e o Souza centralizado. Hoje você fez praticamente a mesma coisa com o Hugo Moura. E a gente sabe que as características desse jogador para essa função não funcionaria tanto como se ele fosse um primeiro volante. Queria entender o que você trouxe de um jogo que não deu certo contra o Red Bull Bragantino, repetir para esse jogo contra o Atlético Goianiense. E outra situação de jogo. Hoje você manteve até os 42 minutos do segundo tempo o Verratti e o GB à frente da linha dos meias e o Adson postado no contra-ataque completamente desgastado fisicamente. O que você esperava sendo atacado pelo Atlético Goianiense esse período todo do segundo tempo com esses jogadores que não têm função e características nenhuma de contra-ataque? Bom, primeiro a entrada do GB foi para a gente tentar segurar mais a bola, né? Como a gente tinha 3 meias por trás, a gente queria segurar mais a bola no ataque para dar tempo dos jogadores chegarem, né? Como a gente não conseguiu controlar o jogo ali com a posse no meio, né? A gente optou mais pela bola longa e ficar brigando pela segunda, a gente não conseguiu controlar o jogo, né? Então passou muito por isso, né? Para a gente ter os 3 jogadores ali, a gente precisa ter a bola, precisa controlar, precisa circular, a bola precisa passar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para a gente conseguir chegar com mais jogadores. E a gente não teve ali a tranquilidade para tentar jogar, para correr o risco mesmo com a pressão do Atlético. E daí não funcionou, né? A respeito do Hugo, eu acho que contra o Red Bull, o Hugo fez um bom jogo, acho que a gente controlou uma boa parte do jogo do Red Bull, né? Infelizmente a gente tomou um gol no final do jogo, mas eu acho que a gente teve um bom controle, eu acho que a gente teve uma boa posse, a gente está conhecendo, são jogadores jovens, a gente tem muito jogador jovem junto com um jogador muito experiente, né? Mais velho, então a gente está tentando ver a liga melhor. A gente está tentando trabalhar para buscar a melhor forma de jogar e a gente não vai parar de quebrar a cabeça aí para a gente buscar a melhor forma da gente encontrar o nosso jogo de novo, os melhores jogadores para jogar. Eu falei que a gente está trabalhando com 4 jogadores que chegaram na janela, a gente está tentando adaptá-los ao que a gente vinha fazendo. Não acho que é uma coisa tão simples assim como todo mundo imagina, né? Então a gente vê o Coutinho que estava se adaptando, já sentiu o peso do Campeonato Brasileiro e da rotina como é os jogos no Brasil. Então é um processo que ele não vem de um jogo para o outro, de um dia para o outro. A gente tem que ter um pouco de paciência,
mas a busca é sempre para tentar jogar melhor, para evoluir, para ganhar mais, para sofrer menos, e a gente vai em busca disso o tempo todo. Boa noite, Paiva. Bruno Murito, do GE. Eu queria que você analisasse a atuação de um jogador específico hoje, que foi a novidade da escalação, né? O Sforza, que eu acho que dentro dessa característica de controlar a partida, ele acabou saindo muito bem, né? Foi o líder em passe, na distribuição de jogo. E também nesse esquema de 3 volantes, que acho que passou pela pergunta de todo mundo, o Vasco acho que sente um pouco falta de um jogador que nesse esquema foi muito bem no ano passado, que foi o Paulinho, né? Você acha que ele realmente faz essa tanta falta e precisa de uma reposição a nível de reforço, assim, aproveitando a janela para essa posição específica de um meia que chegue mais à área adversária e tal? Eu acho que o Sforza fez um bom jogo, é um jogador que dita muito bem o ritmo do jogo, né? Não é um volante tão de força física, né? De primeira bola, mas é um cara que controla muito bem o jogo, ele consegue movimentar muito bem numa linha de 3, andar para frente, não tem tanta chegada na frente, a gente tem cobrado muito para ele tentar andar um pouco mais, conduzir um pouco mais a bola, mas também é mais um jovem jogador, né? Mas tem ido muito bem, nessa função eu acho que ele desempenha bem. A gente tem outros jogadores, hoje, por exemplo, o Matheus e o Hugo estavam mais adaptados a jogar com 2 volantes, a gente colocou eles mais do lado, em alguns momentos eles ainda sofrem para receber a bola de costas, não entre linhas, mas são jogadores que têm qualidade, têm potencial para desenvolver mais, para pisar um pouco mais na área. Então é uma construção, é um processo. A gente está tentando buscar a melhor liga ali para eles no meio. Paulinho faz muita falta, é um jogador que tem um potencial enorme, controla muito bem esse jogo que a gente está tentando buscar. Ainda não podemos contar com ele a curto prazo, né? Eu acho que ele ainda vai alguns meses aí para ele poder voltar, mas eu acho que dentro do grupo a gente tem jogadores que podem fazer isso e tenho certeza que nos próximos jogos a gente vai buscar essa evolução aí. Rafael, boa noite. Marco Vasconcelos, do canal Atenção Vascaínos. De sábado para cá, talvez o assunto mais comentado entre torcedores e tal, rede social, foi o Léo, o jogador mais comentado, o Léo Pelé, o zagueiro. E hoje, ao meu ver, fez um jogo muito correto. Soube, talvez, controlar essa pressão que existiu no último jogo. Você já teve até outros jogadores que passaram por isso. Como é que funcionou esse trabalho psicológico, anímico com um jogador como o Léo, para que ele, de sábado para cá, viesse para um jogo decisivo, como foi, e suportasse e atuasse tão bem como ele atuou? Eu acho que a nossa defesa ela é sempre muito contestada, né? Então, independente de quem entra ali, mas principalmente o Maicon e o Léo, né, tem um peso maior, eu acho, em cima deles, né? O Léo é extremamente profissional, é um jogador de um profissionalismo assim exemplar. Realmente ele falhou no lance do gol, né? Mas para o zagueiro uma falha e para o goleiro também, né? Ela fica muito mais marcada. A gente tem errado também no ataque, no meio, nas laterais. Só que às vezes passa muito mais despercebido que um erro, né, de um zagueiro e de um goleiro. Mas o Léo é um jogador muito experiente. Eu acho que ele tá muito acostumado com essa situação, principalmente aqui dentro do Vasco, né? Mas a gente confia nele. Ele é um zagueiro rápido, é um zagueiro que gosta do combate físico, é um zagueiro que tem capacidade de conduzir a bola em velocidade. E ele sabe que ele joga no limite do erro. Estar no Vasco é jogar no limite do erro. Nós temos uma torcida que nos cobra demais, a gente já falou isso no jogo passado, né? A gente tenta levar pelo lado de manter a gente sempre com nível de atenção altíssimo, não tem como você acomodar aqui dentro, porque você ganha, você é cobrado, se você perde, você é cobrado, e a gente precisa jogar no nível bom do primeiro ao último minuto para a gente ter um pouquinho de carinho, mas eu acho que isso faz parte do futebol, isso faz parte de ser Vasco, e eu acho que todo mundo tem total consciência disso dentro do grupo, e o Léo também tem, e ele é profissional bastante para lidar com isso e eu tenho certeza que enquanto a gente selecionar ele para jogar, ele vai dar conta do recado. Aí o técnico Rafael Paiva analisando esta vitória do Vasco 1-0. O gol foi do Lucas Piton, aos 48 minutos do primeiro tempo, e agora tem o clássico com o Fluminense. A renda R$ 873.615, 17.091 torcedores pagantes,
17.608 torcedores presentes. Comente aí, o que você achou? Não gostou? Gostou? Valeu pela classificação? Seu comentário é importantíssimo. Deixe o seu nome e o nome da sua cidade. Te prometo que no próximo vídeo vamos ter aqueles abraços que vocês gostam. Wellington Campos FC. Paga nada não. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Tá passando tudo aqui embaixo. E você dá aquela força, aquela moral ao nosso trabalho. Me ajuda aí. Fiquem com Deus. De São Januário, Wellington Campos.